Estamos iniciando o nosso momento com a palavra de Deus. É uma alegria para nós estarmos em comunhão com os nossos amados aqui da comunidade e com aqueles que recebem a palavra nas demais localidades. Que o bom Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias, e Ele conceda a nós o seu Espírito, para que tenhamos firmeza, coragem e determinação para enfrentarmos os dias trabalhosos que teremos pela frente. Sejamos todos guardados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós escolhemos para hoje uma passagem bastante especial que fala da oração do rei Salomão quando ele inaugurou o templo na cidade de Jerusalém. Eu peço aos nossos amados que possam abrir as suas escrituras no livro 1 Reis, no capítulo 8, versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Então, nessa introdução desta oração tão especial, ele levanta as mãos aos céus e fala com o Deus, dizendo e reconhecendo que não havia um outro Deus maior do que o Deus de Israel. E nós também precisamos receber esse Deus no nosso coração e ter o nosso Deus como aquele que está além de todas as coisas. Não há em nenhum lugar da criação um Deus que seja como o nosso Deus, que seja tão maravilhoso, verdadeiro, que guarda a sua aliança, que guarda as suas beneficências, que cuida dos seus servos, que cuida daqueles que andam, segundo aqui as palavras do próprio rei, de todo o coração perante ele. A nossa aliança com Deus, ela precisa ser fundamentada na sinceridade do nosso coração. Se o nosso coração não for verdadeiro, se o nosso coração for falho, se o nosso coração for de um homem que esconde as coisas, como se pudesse esconder de Deus o que faz em oculto, nós com certeza não encontraremos em Deus essa sinceridade, essas beneficências que vêm nos ajudar a carregar os nossos fardos, as nossas provas, as lutas que nós desenvolvemos aqui no mundo, que são lutas árduas e difíceis. Nós sabemos que há no mundo um espírito de muita força e poder, capaz de nos iludir, capaz de nos conduzir em experiências de sofrimento, de infelicidade. E só a beneficência do Senhor, só as suas bênçãos, a sua graciosa presença pode nos ajudar a atravessarmos a nossa vida sem que a gente corra o risco de se perder, como acontece com muitos irmãos. O rei inicia essa oração belíssima falando deste Deus que não há em nenhum lugar da criação qualquer coisa que se pareça com ele, que tenha tanta fidelidade e que seja tão gracioso e tão beneficente quanto ele. E a palavra segue
aqui na sua oração, dizendo que esse Deus foi aquele que guardou o seu pai, Davi, né? Porque Davi também teve intenção no seu coração de construir este templo. Ele dizia que não havia um lugar para que a arca pudesse ser depositada. Ela vivia andando em tendas de um para outro lugar. E por isso Davi teve a intenção no seu coração de construir um templo. E num primeiro momento ele até pensou que assim seria, mas depois, alertado por Deus, ele ficou sabendo que era Salomão quem iria concluir esse projeto. E nós vemos aqui na literatura bíblica, que trata da história do rei Davi, que ele, no final da sua vida, passou um longo tempo se preparando, fazendo o projeto do templo. Ele foi quem entregou para Salomão tudo pronto, praticamente somente para que houvesse a edificação, os recursos materiais, a planta do templo, todas as coisas que iriam ser realizadas, o rei Davi. Ele deixou tudo prontinho para que o seu filho pudesse edificar. E Salomão reconhece aqui que Deus fez cumprir aquilo que ele prometeu. Então, o nosso Deus é um Deus fiel, tudo que ele promete para nós. E aí não se fala de promessas feitas a nós em particular, mas, evidentemente, das promessas que foram feitas ao nosso Deus. O que interessa em verdade é a felicidade dessa humanidade. Nós estamos diante de um plano que está se desenvolvendo, tendo em vista as profundas mudanças que devem ocorrer no mundo nos próximos anos. E diante do grande sofrimento desta humanidade, com certeza, o sofrimento pessoal nosso, alguma prova que estamos passando, não faz um peso dentro daquilo que está acontecendo no mundo. Por isso, se fomos chamados como povo de Deus para participarmos da edificação do porvir, com toda certeza, Deus estará cuidando para que nós tenhamos forças, para que nós tenhamos disposição, coragem para a gente carregar os nossos fardos, na certeza de que nós seremos vitoriosos. Se nós nos ocuparmos, evidentemente, com a anunciação do reino e com um esforço de que a nossa família possa guardar os preceitos de Deus, os ensinamentos do Senhor, os nossos filhos possam ser educados, instruídos nesses caminhos do Senhor, nós podemos saber que este Deus em nenhum momento vai deixar que nenhum mal venha tirar a nossa tranquilidade. Viveremos nossas provas, as nossas dificuldades, mas nós seremos vitoriosos, porque esse Deus é um Deus fiel, é um Deus que faz promessa e faz cumprir. Está mesmo a caminho, a chegada daquilo que sempre o povo de Deus esperou, que é a implantação do reino aqui neste mundo, nesta humanidade, envolvida em tanta ignorância, em tantas trevas, em tantos desamores, né, como nós temos visto na terra. Agora, pois, ó Senhor Deus, versículo 25, agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Então, esse versículo aqui é um clamor do rei Salomão, pedindo a Deus para que aquilo que fora dito lá no passado ao rei Davi sobre o seu sucessor, que isso acontecesse. Então Salomão, mesmo agora como rei, ele não deixa de clamar a Deus pedindo para que Deus faça
cumprir na sua vida as promessas que haviam sido feitas ao seu pai. E que promessas eram essas? Que ele pudesse andar nos caminhos do Senhor. Veja só, irmãos, nós temos em Salomão um dos maiores reis da história, uma das maiores expressões de sabedoria, de conhecimento. E mesmo assim, mesmo depois dele já ter sido constituído rei, ele ainda pede a Deus nas suas orações para que Deus o ajude, para que Deus não o deixe desviar-se do caminho. Então nós precisamos caminhar também neste rumo, clamando ao nosso Deus, pedindo ao nosso Deus que Ele nos olhe, que Ele não deixe que a gente se desvie do caminho. Porque o poder que está no mundo hoje, as trevas que estão cada dia mais intensas, esse poder, com certeza, pode nos tirar do caminho e nos fazer andar por veredas que não agradam ao nosso Deus. E com certeza haverá consequências bastante danosas se nós nos desviarmos. E ele então faz aqui uma reflexão a partir do versículo 27. Ele questiona dizendo o seguinte: na verdade, habitaria Deus na terra? Porque ele estava fazendo como se fosse uma casa para Deus, o templo de Jerusalém. E ele responde: eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Evidentemente, irmãos, não se pode conceber, e o rei Salomão reconhece aqui, que Deus não estaria morando naquele lugar. Nós não estamos falando de um Deus que fosse uma entidade, um anjo, um ser que ficasse ou pudesse vir habitar dentro daquele local. Nós estamos falando do Deus Altíssimo, o eterno Pai, aquele que é Espírito, aquele que é onipresente, porque está em todos os lugares da sua criação. Onipotente, porque o seu poder está acima de todas as coisas na sua criação. É um Pai que sabe de todas as coisas, é onisciente. Ele sabe de tudo o que acontece em toda a criação. Então estamos falando aqui do Pai Altíssimo, do seu grande Espírito, que está em todo lugar. É algo além da imaginação do homem, acostumado com as formas, que ele vê com os olhos, que ele pode tocar com suas mãos, com seus sentidos, perceber com seus sentidos. Então, ele reconhece que esta casa não poderia te conter, esta casa que eu tenho edificado. Mas ele diz também que Deus estabeleceu que ele estaria ali. Então, nós temos as nossas casas, onde nós nos reunimos, onde nós oramos, onde nós fazemos os nossos estudos, onde nós consolamos uns aos outros, conversamos, orientamos, fazemos as nossas obras de beneficência. Quantas coisas boas e maravilhosas nós fazemos dentro dessas casas, dentro da nossa comunidade. E nós precisamos saber e crer que este lugar é um lugar que Deus estabeleceu como se fosse um ponto de presença no mundo aonde permanece um outro espírito, aonde está presente um espírito que tem trazido sofrimento, dores, engano a muitas pessoas. E como eu tenho dito, muitos de nós vêm contaminados com este espírito.
Não se sabe com certeza até que ponto nós não estamos comprometidos com esse espírito que está no mundo. Sendo assim, as nossas casas, e nesse período estamos impedidos de vir nos reunirmos nas nossas casas, né, nas nossas comunidades, no prédio da nossa comunidade, este lugar é um ponto aonde Deus está presente. E podemos afirmar até que está presente mais do que em outros lugares, porque é ali que nós nos reunimos em nome dele, ou em nome do Senhor, para que o Espírito tenha misericórdia e venha nos ajudar. E Salomão, ele reconhece isso e diz, olha, esse é o lugar onde o teu servo vai orar, para que o teu servo possa ser ouvido. Nós podemos orar em qualquer lugar, evidentemente, mas se nós estivermos envolvidos numa grande tribulação ou passando por uma grande necessidade, vamos até a casa do Senhor, vamos ali para orar naquele lugar especificamente, porque o Senhor ali, ele estabeleceu um laço com o seu povo. Por isso a casa do Senhor é uma casa de oração, é uma casa de instrução, é uma casa de tratamento, né? Eu estava vendo hoje uma dessas revistas aí do nosso mercado editorial, publicou, diante dessa epidemia que nós estamos vivendo, com o coronavírus, esse novo coronavírus, né, que está atormentando aí as nações, publicou uma manchete na capa, né, dizendo que a salvação é pela ciência, vem pela ciência, a salvação do homem. Mostrando o que pensa o homem dos nossos dias. O homem fez da ciência um Deus. E os cientistas, aqueles que propalam, aqueles que falam desse Deus por todos os lugares. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão vamos começar a pensar que a tecnologia, que a modernidade, que tudo isso veio substituir o nosso Deus. Tem muita gente que está iludida por aí, amém, paciência, é um tempo mesmo de muita ilusão. Mas nós somos o povo de Deus. E se somos o povo de Deus, eu tenho afirmado, nós precisamos ser fiéis a esse Deus maravilhoso, e saber que Ele está pronto a nos ajudar, e saber que Ele está pronto a nos curar, a curar-nos das nossas doenças, dos nossos males físicos e males espirituais, que são os mais graves. Eu digo espirituais porque eles pertencem a um outro universo, que é o universo da alma. É o nosso mundo íntimo, aonde o Senhor opera para nos fortalecer, para nos socorrer, para modificar a nossa conduta, para nos dar a coragem, a firmeza, o caráter que nós precisamos para enfrentarmos essas tribulações, essa experiência difícil que nós estamos vivendo nesses dias que antecedem a chegada do Rei. Ouve, pois, versículo 30, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa. Então nós vemos aqui, alguns teólogos afirmam que o perdão veio só com Jesus Cristo. Jesus Cristo é simplesmente o Filho do Altíssimo, o Messias que veio ao mundo trazer ao mundo a sua ressurreição. Veio ao mundo, como ele mesmo disse, para salvá-lo. Veio trazer ao mundo o perdão dos pecados, de modo que fosse acessível aos homens pecadores. E nós vemos aqui, o perdão já está presente nas escrituras hebraicas, nos textos do Antigo Testamento. O amor, o perdão, o arrependimento, tudo isso está presente aqui. Não se pode dizer que o Evangelho não está aqui. E por esta razão, não devemos dizer nunca que os cristãos, eles precisam converter os judeus ao Cristo, porque o Cristo veio salvar os cristãos,
Mas os judeus já têm a sua via de salvação. E é de muito tempo, pois ela está aqui presente. As instruções das Escrituras no Antigo Testamento apontam para o caminho da salvação. E o apóstolo Paulo, nós sabemos, utilizou a figura de Abraão para mostrar que ele foi o primeiro a ser justificado por esta fé, por essa obediência. Por isso, esse Deus maravilhoso, ele está disponível a todos nós e pronto para nos perdoar e para nos ouvir quando nós nos reunirmos para clamar a este Deus. Quando alguém pecar contra o seu próximo, acompanhe comigo aí no versículo 31. E puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar, nesta casa, porque tinha pessoas que não sabiam bem o que estavam fazendo, iam diante de Deus clamar para que outras pessoas pudessem ser prejudicadas. Veja que o que vemos nos nossos dias, e isso existe nos nossos dias, vestido com uma outra roupa, mas muitas pessoas procuram o invisível para prejudicar aquele a quem quer mal. Salomão já falava disso lá naquele tempo, 950 anos aproximadamente antes de Cristo. Quando alguém vier fazer juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, age e julga teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. É importante nós sabermos dessas coisas, irmãos, porque alguém pode querer nos prejudicar. A vida é uma experiência que nós nos relacionamos com muitos tipos de alma, né? Almas de toda a natureza, almas mais atrasadas, outras já que estão mais avançadas no entendimento das coisas da vida, nas coisas certas e coisas erradas. Nós podemos, às vezes, cruzar aí no caminho de pessoas que possam nos querer o mal. E o mal é real, porque Salomão fala dele aqui, que as pessoas procuram, às vezes, o altar para o mal. Mas ele diz, há um Deus no céu que está vendo estas coisas, e certamente ele fará recair o seu proceder sobre a cabeça de quem estiver equivocado, justificando o justo e rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, ele faz aqui vários clamores, né? Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar à terra que tens dado aos seus pais. Então nós vemos que na história do povo, toda vez que o nosso povo foi agredido por inimigos e acabou sendo levado como escravos para algum lugar, a razão era só uma, é porque eles desobedeceram ao Senhor. Porque não confessaram o nome do Senhor, deixaram o Senhor de lado, pecaram contra o Senhor, diz aí o versículo 33. Então nós podemos entender, em tese, que se nós somos feridos por Deus, é porque nós estamos fazendo alguma coisa que desagrada o nosso Deus. É claro que nós passamos por provas, porque a experiência na Terra é uma experiência de credenciamento. Nós somos credenciados para poder viver alguma coisa muito maior, ligada ao reino que virá. E nessas experiências nós podemos passar por provas, com certeza, mas as provas não são dolorosas. Quando uma coisa dói muito, é porque nós estamos em desobediência, em pecado contra o Senhor. Os irmãos podem ter certeza.
ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar a terra que tem dado aos seus pais. E aí retoma a caminhada. Então, é necessário, se nós cometemos pecado diante do Senhor, se nós estamos sofrendo algum tipo de dor profunda, prova difícil, é porque o pecado está presente. Nós precisamos falar com o nosso Deus, se converter ao nosso Deus, confessar ao Senhor. Em que sentido? Confessar o nome de Deus e orar a Deus, suplicando a Ele que Ele possa ter misericórdia de nós. É só o que podemos fazer. É a única forma de nós modificarmos o que está acontecendo. Porque Deus, Ele preside todas as coisas. Todas as coisas, inclusive a peste que agora está sobre a humanidade. Basta a gente pegar a história aqui do nosso povo para saber que ele já enfrentou muitas pestes ao longo do tempo. No finalzinho do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, nós vemos no tempo de Davi uma peste que veio sobre o povo de Israel. Por quê? Porque Deus assim determinou. Morreram 70.000 pessoas. Bem, um pouco diferente do que está acontecendo hoje, mas era em relação ao povo de Deus. Por isso, Deus é Senhor em todas as coisas. Nós vemos ali nessa história, que está narrada aqui nas Escrituras, que havia um anjo de morte, que fazia a praga vir sobre o povo. Então, a praga que está acontecendo na Terra hoje, o novo coronavírus, ele também não é movido por um anjo, uma potestade, porque não existe nada no mundo visível que não venha do mundo invisível. Todas as coisas que operam na nossa existência, tudo que é vivo, tudo que existe, tem vida, é movido pelo invisível. E a história, ela conta bem o que se passa ali. Até que o anjo tira a mão de sobre o povo, vai morrendo gente. Então, é claro que o que está acontecendo hoje, está sob o poder de Deus. Está sob o poder de Deus, irmãos. O que está se passando hoje na terra está sob o poder de Deus. E se nós somos o povo dele, vamos clamar ao nosso Deus para que ele tenha misericórdia de nós. Não só de nós, mas de toda essa humanidade, que não sabe discernir ainda o que é a mão direita e a mão esquerda, infelizmente. Por isso, as coisas estão acontecendo e vão acontecer ainda mais, levando ao mundo a um estado caótico, a um estado apocalíptico, conforme as profecias nos dizem. No versículo 35, a palavra segue dizendo: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, no templo, e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e dá chuva à tua terra, que deste ao teu povo em herança. O que ele está dizendo aqui para nós? Quando falta chuva num lugar, é porque o povo está distante de Deus. Ou quando chove em demasia. Nós estamos vivendo uma situação hoje no mundo, e eles querem culpar aí o aquecimento global, mas ninguém quer falar da decadência moral, da decadência ética em que as nações estão vivendo. Especialmente as nações do mundo ocidental, onde a apostasia se instalou e onde nós vemos as pessoas fazerem aquilo que elas querem. Elas vivem de acordo com seus próprios pensamentos em nome de uma suposta liberdade. Amém, está tudo certo, querem fazer assim, que façam, mas vai dar errado. Porque liberdade não é você fazer o que você quer, não é você pensar o que você quer, não é você sair por aí fazendo as suas vontades. A criação tem leis.
São leis naturais, que nós precisamos andar nelas, para o nosso bem, para o bem da coletividade. Por isso o mundo está afundando nas suas próprias mazelas. E nenhum sábio consegue consertar essa loucura que vai aos poucos tomando conta da humanidade. Porque é espírito, nós veremos coisas muito tristes, com toda certeza. Então Salomão, aqui no versículo 35, ele testifica para nós que o desequilíbrio do clima pode ser também por causa da desobediência do povo, por terem cometido pecado. E isso também reflete em nós como indivíduos, porque tudo que se aplica às coletividades, se aplica também às individualidades. Mas se nós vamos contra Deus e vivemos em pecado, não vai dar certo, não vai chover aí na sua roça, entendeu, meu irmão, minha irmã? Não chove. Então nós precisamos andar no caminho do Senhor. Se andarmos no caminho do Senhor, com toda certeza, virá a chuva no tempo certo. E você vai colher aquilo que Deus determinou para você colher. Quando, pois, o céu se fechar, não houver chuva, por terem pecado contra ti, e eles orarem no santo lugar, que é a comunidade, confessando o teu nome, se converterem dos seus pecados, tendo afligido o seu povo, ouve aí do céu, perdoa o pecado dos teus servos, perdoe o pecado do teu povo Israel, que somos nós. Ensina-lhes o bom caminho que eles têm que andar, porque o Espírito vai te perdoar e vai te ensinar o caminho que você tem que andar. Por isso nós temos que estar sempre lendo as Escrituras, aprendendo com uma situação, com outra, para que a gente conheça as veredas do Senhor. E o que Ele fez ao longo dessa história. Porque nós participamos dessa história, nós somos almas eternas. Nós vivemos essa história. Se somos o povo de Deus, eu creio que sim. E todos nós, a maioria de nós, somos almas pertencentes às tribos de Israel. Uns a uma tribo, outras, mas somos o povo de Deus. E temos aí entre nós muitos da tribo de Judá, justamente porque nos ocupamos do reino de Deus. Nos ocupamos e nos preocupamos com o reino que está para chegar. E nós vemos o reino de uma forma totalmente diferente da forma como os homens tradicionais, os religiosos, eles veem, porque eles, por não entender as coisas no ponto de vista da eternidade, eles acham que tudo vai acontecer de uma forma sobrenatural. Nós não, nós sabemos e temos a certeza que tudo se dará de uma forma natural. Uma nova era vai chegar para a humanidade. É o reino de Deus, onde vai haver um só pensamento, uma só conduta. Evidentemente, isso será estabelecido com o tempo. E o povo de Deus tem um papel muito especial na ordenação dessas novas coisas. Então, se nós estamos nos conscientizando hoje que somos esse povo, que nós, de alguma forma, estamos ajudando na edificação do reino, temos que conhecer essas coisas do Senhor, essas passagens especiais que nos falam de tantas coisas. Porque aqui nós aprendemos como é que funciona o mecanismo. Como funciona o mecanismo da criação. Quer dizer, os habitantes de um determinado mundo, eles precisam andar nos caminhos do Senhor. Senão o mundo não vai bem. É o que está acontecendo hoje, né, irmãos? É fácil de entender. O mundo não vai bem porque o homem está andando nos próprios caminhos. Essa confusão toda que está no mundo, com essas doenças tirando a vida de milhares de pessoas, ninguém fala em Deus. Estão todo mundo com medo de morrer, mas ninguém fala em Deus. O Papa que às vezes vai lá fazer ali o seu discurso, que nós já conhecemos como é. O discurso feito para a humanidade. Para uma humanidade que não está nem aí para Deus, que não se preocupa nem um pouco com Deus. Infelizmente. Mais ensinamento, 37. Quando houver fome na terra, quando houver peste na terra, está tendo a peste. Quando houver peste na terra, quando houver queima das searas, quando as plantações elas morrerem por causa do sol, nós estamos tendo um problema aqui nos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não está chovendo. Haverá grandes prejuízos, porque as searas estão queimadas. Olha o rei Salomão falando aqui na sua oração sobre isso.
950 anos antes de Cristo. Está aqui, ó, a palavra. Para quem quiser aprender, para quem quiser saber como é que funciona a vida, o sistema planetário. Funciona dessa forma. Não é religião, é ciência. É ciência de Deus. É ciência do alto. Quando houver fome na terra, quando houver peste na terra, quando houver queima das searas, ferrugem, pragas, gafanhotos, pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, olha, bem para os nossos dias, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um o seu mal, porque você não pode ir orar diante do Senhor sem pensar nos teus pecados, porque você não está sendo sincero. Estendendo as suas mãos para esta casa, para a casa do Senhor, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem é que tem poder para acabar com a praga? A revista disse lá, é a ciência. Ela que vai acabar com isso. Amém. A ciência vem de Deus, é o conhecimento de Deus. Mas o homem, se ele não reconhece a presença de Deus na ciência, ele está no caminho errado. As pragas continuarão vindo, até que o mundo se encha do mal, até que o mundo se destrua a si mesmo, por não aceitar que não pode haver efeito sem causa. Se tem uma criação, tem que ter uma causa. A causa é Deus, irmãos. E se existe um Deus, eu não estou falando de Deus de igrejas. Igrejas são ícones representativos de um Deus que eles desconhecem com toda certeza. Nós estamos falando aqui da causa da criação. Aquilo que causa e sustenta o processo criativo em todo o universo, não é só nesse mundo, não. Então nós estamos falando de ciência. Está bem aqui explícito para nós. Nós temos o poder de interferir nos mecanismos das pragas, das doenças, se nós orarmos ao nosso Deus e clamarmos a Ele para que essas coisas possam cessar. Se o nosso coração for sincero, se nós olharmos para Deus pensando nas nossas chagas, diz aqui a palavra, né? O que são nossas chagas? Os nossos males, o que pensamos, o que fazemos, que não são conforme a vontade do nosso Deus. Veja, irmãos, ele não está aqui falando de pessoas que são puras, santas e tal, para poder elas fazerem esse clamor, esta oração. Ah, você cometeu pecado, você não pode orar, você não pode entrar, você não pode participar. Absolutamente. Está aberto a todas as pessoas, todos podem clamar a Deus, todos podem pedir a Deus para que essa peste, essa doença que está sobre a humanidade possa cessar. Que Deus possa guiar os homens que estão cuidando disso a encontrar a medicação, seja o que for, para que as mortes possam cessar. Mas é de fundamental importância o homem reconhecer que Deus preside todas as coisas. E que preside a ciência, evidentemente. Não é possível nós não reconhecermos aquele que a tudo criou e sustenta. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, onde moras, perdoa, age. É um Deus que perdoa, é um Deus atuante, é um Deus que faz, e dá a cada um conforme os seus caminhos, e conforme vires o seu coração, porque só tu podes ver o que está dentro do homem, só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, de todos, não está falando que é só do povo de Israel, não, de todos os filhos dos homens. Esse é o nosso Deus, para que te temam, para que todos os homens possam saber que nós somos conhecidos
profundamente pelo nosso Deus. Ele sabe de tudo sobre nós. O que pensamos, o que fazemos em oculto, o que fazemos publicamente, todas essas coisas o nosso Deus sabe. Para que te temam, é necessário que a gente tema a Deus. Não é um temor de que Ele vai nos fazer mal, mas nós precisamos respeitar o nosso Deus. Nós precisamos saber que o seu poder está em todos os lugares. A sua percepção de tudo o que se passa em todos os lugares, porque é onisciente. Então, tudo que fazemos tem a ver com Deus. Enquanto vivemos, nós estamos escrevendo os dias vindouros. Por isso, vivamos bem, para que os nossos dias também possam ser dias de paz e de boas realizações. Em ocasião próxima, nós vamos terminar aqui a oração do rei Salomão, porque ela é bastante extensa e nos ensina muitos princípios fundamentais para a gente viver bem. Nós vamos voltar ainda a tratar deste tema. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande amor e nas suas misericórdias. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, como teu povo, estamos diante de ti, reunidos como tuas ovelhas, cientes, cada um de nós, das nossas chagas, das nossas transgressões, e fiados nas tuas misericórdias. Nós queremos te clamar que se compadeça de nós, que se compadeça das nossas famílias, que o Senhor possa proteger as nossas casas, os nossos filhos, que possa proteger, Senhor, os nossos velhos, os nossos avós, os nossos pais, que eles possam receber de Ti todo o cuidado, para que não passem por esta grave enfermidade, meu Senhor, a não ser que seja da Tua vontade. Que o Senhor se compadeça, meu Senhor, desta humanidade que ainda não Te reconhece, que o Senhor possa ter misericórdia, possa ajudar os governantes a encontrar uma unidade de vistas, para que não haja transtorno, Senhor, além da conta. Pedimos também que olhe, Senhor, em especial pelos profissionais da saúde, que estão e vão ficar sobrecarregados com tanto sofrimento. Que o Teu Espírito, o Teu poder possa estar sobre esse nosso país, as demais nações do mundo, até que venha, Senhor, no tempo que está marcado, o Teu reino de paz, de alegrias, de vivências sadias, de justiça para todos, o reino que nunca passará. Que ele se estabeleça conforme a Tua santa vontade, em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem o Senhor escolheu para presidir toda a transformação deste mundo. Que a Sua paz permaneça assim nos nossos corações, para sempre. Amém.